Olá, hoje estou aqui com o mastologista do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus, Dr. Leônidas Machado, para falarmos dos impactos no atraso no diagnóstico de câncer de mama. Muito obrigada pela presença, doutor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para começarmos então, vamos tirar uma dúvida que tem sido bem frequente das pacientes, que é ao fazer o autoexame, se sentir um caroço, o que a paciente deve fazer? Deve procurar o seu médico, né, mesmo em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, ou deve aguardar? Essa pergunta é ótima, é muito comum nos dias de hoje, né? Inclusive pacientes mais antigas nos mandam um e-mail, WhatsApp perguntando: doutor, eu tenho que fazer a minha revisão, eu estou com nódulo, mas eu acho que eu não vou devido à pandemia, devo esperar. A resposta é não, a paciente tem que procurar ajuda, né? Nós não sabemos quanto tempo vai levar para terminar ou para diminuir significativamente a pandemia. Então sim, essa paciente tem que procurar o seu médico, né? Muitas vezes pode não ser nada sério, mas para nós termos certeza, essa paciente sim tem que procurar o seu médico, mastologista, tem que fazer exames. A gente não pode esquecer que além da pandemia que a gente está vivendo, existem outras doenças. E essas doenças continuam, como as doenças na mama, cardiológicas, neurológicas, enfim, se tiver sintomas, sim, tem que procurar o seu médico. Nós temos toda a estrutura, né, tanto da parte médica, de enfermagem, o hospital está tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação. Assim, a paciente deve procurar atendimento. Tá certo. E quais são os principais impactos que pode ter se a paciente não procurar o médico? Em relação a câncer de mama, esse impacto pode ser muito significativo. A gente sabe que a prevenção do câncer de mama é o que pode dar a maior chance dessa paciente se curar. Ou seja, quanto mais cedo o diagnóstico, né, quanto mais precoce ela descobrir alguma coisa, as chances dela são muito maiores, né? Esse número gira em torno de 95% de chance de cura quando o diagnóstico é precoce. Então, se essa paciente tem um nódulo, tem medo de procurar o seu médico devido à pandemia, pode ser que ela atrase o seu diagnóstico e quando ela procurar, o prognóstico, ou seja, as chances dela de ficarem vivas seriam menores. Sem contar, quando a paciente faz um diagnóstico mais cedo, o seu tratamento também é um tratamento mais leve, não é tão agressivo. É que o câncer também é uma doença que evolui muito rápido, né? Exatamente. Pode evoluir muito rapidamente. Pode evoluir muito rapidamente. Tá certo. E outra pergunta, doutor, e aquelas pacientes que estão no período de realizar os exames de rotina, né? Que todo ano fazem a mamografia, mas agora, devido à pandemia, muitas não sabem o que fazer, né? Adio o meu exame de rotina ou vou e faço, né? E fico tranquila de que tá tudo bem? Claro. Nesses casos, a gente tem que individualizar, né? A gente não pode dizer para todas as pacientes a mesma recomendação. Até porque no nosso Brasil tem muitos estados diferentes, né, em relação ao Covid e próprio dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, algumas cidades são mais afetadas que outras. Em Porto Alegre, pelo que a gente tem acompanhado, esse número está baixo, né? A gente sabe que está aparentemente controlado, não é um número alarmante. Sim, as pacientes devem procurar o seu médico para fazer os exames de prevenção. Claro, aquela paciente que está com seus exames em dia, ela pode esperar para o momento adequado. Aquela paciente que deveria fazer uma prevenção agora, mas ela não tem os fatores de risco, não tem uma história familiar muito forte, é uma paciente que se cuida, que se alimenta bem, que não fuma, faz atividade física, ela pode esperar um pouquinho, 1 mês, 2 meses, não tem problema. Agora, o que a gente quer deixar bem claro é naquelas pacientes que têm sintomas, ou paciente que tem um histórico importante, que precisa fazer a sua prevenção, essa paciente não deve postergar, porque ela atrasando, ela corre um risco de ter um prejuízo na sua saúde. Tá certo. E é importante lembrar, né, doutor, que a prevenção ao câncer de mama ela deve ser feita o ano inteiro, não só em outubro, né, Exato. que é o outubro rosa. Então, a prevenção deve ser o ano inteiro. E a gente sempre finaliza, então, os nossos vídeos com uma mensagem final dos nossos especialistas. Então, eu convido o senhor, então, a fazer uma mensagem também para quem está nos assistindo. Certo, gente. Bom, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e nós mastologistas seguimos, né, essa praxe, procurem o seu médico,
façam os seus exames de prevenção. Se tiverem dúvida em casa, um nódulo, algo diferente em relação à pele, em relação ao mamilo, não fiquem esperando a pandemia passar. Procurem o seu médico, façam os seus exames, tomem todas as medidas preventivas, usar máscara, álcool gel, ambientes bem arejados, né? Aqui no Mãe de Deus a gente está bem preparado para atender vocês. Muito obrigada, então. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.